Olá, eu estou um pouco sumido, das redes sociais. Já tem, acredito que umas 2 semanas que eu não tenho postado nada. Eu dei um tempo, nem mesmo estava olhando muito redes sociais, mas eu quero começar a trazer mais alguns conteúdos aqui novamente e eu quero trazer alguns conteúdos relacionados à perseguição religiosa. Se tem algo que eu acho e eu entendo de forma muito clara que os pastores precisam ter uma certa sensibilidade para entender o momento em que a sociedade, a igreja, a nossa igreja, as suas igrejas e a igreja de Cristo no mundo e a sociedade está vivendo. E então, de acordo com o que a sociedade está vivendo, nós também temos mensagens bíblicas que tragam respostas, conforto, exortações, incentivos para a vida das pessoas de acordo com essa mensagem. E eu tenho percebido de forma muito clara que nós temos vivido tempos difíceis e tempos que anunciam uma grande perseguição vindo sobre os cristãos do mundo todo. Nós já temos irmãos sofrendo perseguições em várias partes do mundo. Mas aqui no Brasil nós já temos visto de forma clara que essa perseguição cada vez mais ela vai se acentuar, ela vai aumentar cada vez mais, porque nós temos visto que nós já não temos toda a liberdade que nós tínhamos antes para falar a respeito daquilo que são as verdades das Escrituras. E por isso nós precisamos nos posicionar e por isso nós precisamos entender o que a Bíblia nos diz acerca do tempo de perseguição que viria. Por que eu digo com tanta certeza que nós seremos perseguidos? Porque Jesus nos garantiu isso. Jesus disse que a igreja seria perseguida, que os cristãos seriam perseguidos por causa do nome dele, por servirmos a ele, por amarmos a Cristo e servirmos a ele de acordo com aquilo que ele estabeleceu na sua palavra. Obviamente, aqueles que falam que professam Jesus, mas não vivem de acordo com o que Jesus determinou em sua palavra, esses não vão ser perseguidos, mas aqueles que decidirem viver de acordo com a vontade de Cristo, esses sim serão todos perseguidos e nós precisamos nos preparar. Jesus, ele tinha essa sensibilidade, na verdade, muito mais do que isso. Jesus, como o próprio Deus, ele sabia dos momentos difíceis que todos enfrentaríamos e ele sabia, inclusive, dos momentos difíceis que os seus discípulos iriam enfrentar logo após a sua morte e nós vemos que Jesus preparou a igreja e preparou seus discípulos para enfrentarem esse momento. Agora é a nossa vez, enquanto pastores, de prepararmos a igreja, de prepararmos as pessoas para conseguirem, saberem viver esse momento, enfrentar as lutas e as perseguições sem negar o nome de Cristo. E a palavra de Deus está recheada de textos que nos auxiliam nessa compreensão e faz com que nós tenhamos um entendimento claro a respeito de como nós devemos agir. Hoje, por exemplo, eu quero trazer um texto para você aqui de Mateus, capítulo 5, verso 10 e verso 12, que diz o seguinte: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Olha só que texto maravilhoso. A Bíblia está falando que bem-aventurado, essa palavra bem-aventurado aqui é feliz, absurdamente feliz, uma alegria transbordante, uma alegria sobrenatural, bem-aventurado, uma alegria que transborda, que vai bem além do normal. Feliz aquele que é o quê? Perseguido. Por causa da justiça. Que justiça é essa daqui? Perseguido por causa das verdades das Escrituras, da justiça de Deus, perseguido por crer na palavra de Deus, perseguido por viver a palavra de Deus, que é a justiça de Deus. Ele fala, felizes vocês devem ser por serem perseguidos por causa da justiça. Se você está sendo perseguido por ser justo de acordo com a palavra de Deus, por causa da justiça de Cristo que atua em você, por causa da justiça de Deus que está expressa em sua palavra e você tem buscado viver de forma justa, fugindo de todo pecado, agradando a Deus, ele disse que nós devemos o quê? Nos alegrar com isso. Nós somos felizes por isso. Por quê? Porque destes é o reino dos céus. Aqueles que perseveram, que buscam viver a justiça de Deus, que buscam a justiça de Deus, buscam ser justos diante de Deus, através da justiça de Cristo imputada a nós, mas também buscando ter uma vida reta de justiça diante de Deus, cumprindo os mandamentos do Senhor, arrisca. Não do modo como as pessoas querem aí, abrindo mão de coisas que eles não concordam e aceitando só o que concordam, não, cumprindo todo o mandamento de Deus, buscando viver de forma justa. A Bíblia diz que nós somos felizes por sermos perseguidos, quando nós agimos desse modo. Aqui, Jesus ele nos ensina que nós vamos ser o quê? Abençoados, bem-aventurados, grandemente abençoados. Quando o quê? Quando nós enfrentamos esse tipo de perseguição que eu acabei de falar para você aqui agora. Porque nós fazemos o que é justo, nós buscamos a justiça, e se nós somos perseguidos por isso, nós devemos perseverar. Esse dia chegou. Já há muito tempo, irmãos nossos têm sido perseguidos por causa da justiça, e nós temos sido perseguidos por causa da justiça. Muitas pessoas, por falarem a verdade, estão sofrendo processos judiciais. Muitas pessoas, por pregarem as Escrituras, estão sofrendo processos judiciais que, através da justiça humana, mas essa justiça que o texto diz aqui é a justiça de Deus. Nós, muitas vezes, temos sido perseguidos pela justiça dos homens, que é falha, porque nós temos defendido e buscado viver de acordo com a justiça de Deus. Nós precisamos continuar firmes, fortes, não podemos esmorecer jamais, ainda que sejamos perseguidos, porque a Bíblia nos traz uma promessa maravilhosa, ele promete recompensas celestiais, transcendentes, para quem? Para aqueles que permanecem fiéis, mesmo em meio à oposição de todas as outras pessoas. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Esteja acompanhando essa série. Esteja vendo tudo que eu tenho a trazer. Na verdade, são 20 textos bíblicos que eu separei aqui. São 20 vídeos que eu pretendo trazer para você aqui, falando a respeito de tempos de perseguição e como nós devemos nos comportar. Esse primeiro texto nos ensina que nós devemos permanecer fiéis a Deus e buscar a justiça de Deus e cumprir a vontade de Deus
viver de acordo com a justiça de Deus, ainda que sejamos perseguidos e, quem sabe, até mortos. Mas isso não importa, porque se nós nos mantemos fiéis a Cristo, Ele já imputou a nós a sua justiça. Se nós buscamos viver de acordo com a sua justiça, não para sermos salvos, mas como uma resposta dessa justiça de Deus que já foi imputada a nós, nós temos como herança o reino dos céus. Continue firme, não esmoreça.